Se em 2026, cara, você quer evoluir de verdade na guitarra, acabar com aquela dificuldade que você tem já há mais de um ano, sabe aquela dificuldade que você tem de toda vez que você vai tocar, ficar olhando cifras e isso te deixa inseguro? Ou toda vez que você vai tocar guitarra, por exemplo, na igreja, você toca igual violão, aí você vê alguém que toca, às vezes, guitarra de uma forma diferenciada, às vezes alguém que começou depois de você e tá tocando lá, encaixando a guitarra na música, e você acha aquela pessoa tocando legal, mas você olha pra você e acha que você toca mal, ou aquela velha dificuldade de toda vez que você vai improvisar, saber as escalas e ficar sem ideias. Cara, não importa a dificuldade que você tenha. O que eu quero conversar com você aqui nesse vídeo é uma coisa que, me ajudou a resolver muitas questões na minha vida, tá? Não só na guitarra, mas é uma coisa que vai te ajudar. Eu tenho certeza, cara, que se você ouvir isso aqui, vai te ajudar, tá? Beleza? Se você não me conhece, meu nome é Daniel Santos, eu sou guitarrista, por aqui eu te ajudo a tocar melhor. Cara, tá frio pra caramba, eu nem fiz vídeo gravando guitarra hoje, porque tá frio, tá chovendo, não sei se dá pra você ver aí. Eu vou filmar aqui a paisagem chuvosa pra você ver. Tô tomando um café aqui, naquela xícara que você só encontra na casa de sua avó do interior. Tô na casa da minha sogra e do meu sogro por um tempo. E é o seguinte, qual que é o ponto que eu quero trazer pra você aqui, cara? Eu já vou começar com a ideia central desse vídeo, que é: deixe de lado os seus sentimentos. Eu acho que essa é a questão. Como assim, Daniel? Deixe de lado os seus sentimentos. Isso soa meio estranho. Não tô falando que você é sentimental, nem nada desse tipo não, tá? Mas eu tô dizendo que sempre quando a gente começa um estudo, ou a gente começa um projeto novo, ou a gente começa qualquer coisa para melhorar a nossa vida, aqui no caso a gente está trazendo para guitarra, o que vai acontecer? Cara, você vai ter um pico de motivação muito grande nos primeiros momentos. Na maioria das vezes, o que acontece? Vou te dar um exemplo de guitarra. O cara fala, não, esse ano eu vou evoluir pra caramba na guitarra, cara. Então o cara já põe a meta em 2026. Minha dificuldade é tocar dependendo de cifras. Já tem anos que isso aqui me incomoda, esse ano eu vou resolver isso. Aí o que o cara faz? Nas 2 primeiras semanas ele é aquele gás, é estudando todo dia, é aquela coisa toda. Aí ele começa a entender ali as coisas mais fáceis. Só que chega uma hora que tem uma travazinha, ou que ele vai pegar alguma coisa mais complexa, vai começar a estudar os tons enarmônicos, Fá sustenido, Si bemol e tal. O cara começa a perceber que não é tão fácil. Aí ele começa, tava estudando todo dia, aí começa a falhar um dia, falhar 2, falhar 3. Daí a pouco passam-se meses e ele continua no mesmo nível. Por quê? Porque foi movido pela motivação. Motivação não é ruim, tá? Mas motivação não sustenta nenhuma mudança. E o que eu quero te falar aqui, cara, é que constância vale mais do que intensidade. Constância vale mais do que intensidade. Isso é uma coisa que eu trago pra vida. Eu tava até conversando com uma pessoa que tá pra entrar pra comunidade dessa guitarra hoje sobre isso, porque ele falou o seguinte: Daniel, eu já toco há tanto tempo e esse ano, em 2026, eu tirei o ano. Eu falei, cara, esse ano eu vou evoluir de verdade. Antes eu era um cara inconstante, agora eu já tenho consciência de que mesmo no dia que eu não quiser praticar, eu vou praticar. Na hora que esse cara entrar pra comunidade dessa guitarra, ele vai voar. Por quê? Porque aqui que é outro ponto. O estudo musical, cara, não só o estudo musical, tá? Mas todo aprendizado na nossa vida, ou todo início de mudança, ele passa por algumas fases. Tem um livro que eu gosto muito que chama-se Um Ano de 12 Semanas, que ele ilustra o ciclo da mudança da seguinte forma. Você começa aqui neste ponto. Vou colocar nesse lado de cá, né, cara? Você começa aqui nesse ponto. O autor chama esse ponto, o início, de otimismo desinformado. O que é o otimismo desinformado? É você cheio de energia, cheio de motivação, achando que vai começar, que vai ter foco e que as coisas vão acontecer da forma mais fácil possível. Aí o que acontece? Você começa. Aí depois você começa a declinar. Aí o autor diz que você vai para um segundo ponto, que é o pessimismo informado.
pessimismo informado é onde você começa a ver que as coisas não são como você imaginava. Na maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes, as coisas não vão acontecer como a gente imagina. Então, antes de dar o primeiro passo, a gente já criou 1 milhão de coisas na nossa cabeça, cara. Só que na hora que a gente coloca em prática, a gente vê que é sempre mais difícil, demora na maioria das vezes o dobro do que a gente planejou. Por quê? Porque a vida é assim. É que no pessimismo informado você começa a tomar consciência da situação. Aí tem uma fase que está aqui embaixo, é um gráfico que faz isso, ó. Otimismo desinformado, que você começa, pessimismo informado, aí aqui embaixo, o fundo do poço, é onde o autor chama de vale do desespero. É aqui que a maioria das pessoas param, interrompem o ciclo da mudança e voltam atrás, voltam com os padrões anteriores. Só que quem passa por essa etapa aqui, aí pega o embalo para a subida, que acontece isso aqui, ó, literalmente, ó. Você passa pela fase do otimismo desinformado, pessimismo informado, chega no vale do desespero. Depois que você entende isso aqui, cara, você chegou lá no fundo do poço de não ter resultados. O fundo do poço, no caso aqui na guitarra, é você praticar e não ver evolução, achar que não tá acontecendo nada. Você suporta esse processo, aí você entra no otimismo informado, onde você entende que, poxa, as coisas não são como eu pensava, cara, mas se eu me manter focado, fazendo o que é certo, eu vou conseguir. E por fim, você obtém o sucesso. Então toda mudança, ela passa por essas 5 fases. Toda mudança, cara. Eu acredito que se você olhar para trás e pensar em algum objetivo novo que você traçou para sua vida, por exemplo, hoje você é concursado. Talvez você já no começo você percebeu isso, cara. Não, vou começar a estudar para concurso aqui e vai ser fácil, aquela coisa toda. Aí depois você percebeu que não era tão fácil assim. Depois você percebeu que, pô, você estava estudando pra caramba e não estava aprendendo. Só que você percebeu que isso era só uma fase de adaptação e começou a ver que as coisas não eram como é. E assim você venceu. Ou, sei lá, você começou a entrar pra academia. Cara, ano passado eu ganhei 11 quilos de massa muscular. Isso pra mim era maravilhoso. Pô, eu sou um cara que tinha 65 quilos. Hoje eu estou com 77. É muita coisa, velho. Eu era magrelão, só a capa. Só que quando eu comecei, eu já tinha começado. Antes disso, eu já tinha começado na academia 3 vezes. Em 2021, em 2022, em 2023 eu tinha começado. Só peguei firme em 2025. Por quê? Porque no começo eu pensava assim, não, vou começar desembolado e treinando todo dia, mudar minha alimentação e pá, vou mudar. Era aquele voo de galinha, né? Aquele pico de motivação, aí você vai, tem aquele pico por 1 mês, por 2 semanas, depois volta ao padrão normal. Então, o primeiro ponto é entender isso, cara. Se você quer evoluir na guitarra, o seu objetivo ele precisa ser traçado e você precisa aceitar, cara, o seu tempo de adaptação de aprendizado. E cada pessoa vai ter uma adaptação diferente. E aqui entra uma outra coisa que é muito importante, que o estudo da música, ele não é linear. Não é eu tô nesse ponto aqui e eu vou começar a estudar e vai acontecer isso aqui. Não é. Se eu hoje começar a estudar uma coisa nova, cara, na guitarra, cismo de estudar jazz, não toco jazz, mas cismo de estudar jazz, o que vai acontecer? Eu tô aqui, já tenho conhecimento, aí eu vou começar a estudar aquelas coisas de jazz, minha mente vai virar uma bagunça, cara, eu vou declinar, eu vou tentar tocar jazz, vai parecer que eu não sei tocar guitarra, até que vai chegar o momento onde as coisas se alinham e eu consigo romper, aí sim eu tenho um crescimento exponencial. Não é uma linha reta subindo, cara. Primeiro, na maioria das vezes o que vai acontecer é, você começa algo, antes de melhorar você piora um pouco, pra depois subir. É o cara que começou a estudar técnica, por exemplo. Vou te citar vários exemplos meus, cara. Por quê? Porque eu vivi minha vida, então eu posso te citar os exemplos aqui mais reais que você pode ver. Deixa eu tomar esse café antes que esfria. Quando eu comecei a estudar técnica, eu tinha dificuldade que era o quê? Minha mão travava, mão direita, mão da palhetada, tá? Ela literalmente travava, cara. Travava. E eu fui percebendo que minha mão travava porque eu tensionava demais. Cara, eu já tinha comprado todos os cursos de técnica da internet e não evoluía. Até que eu percebi que aquilo que eu tava fazendo não era porque os cursos não ajudavam, cara. Era uma coisa tão minuciosa, mas tão minuciosa, que às vezes um professor de guitarra não conseguiria me ajudar a resolver aquilo na época. Por quê? Porque era uma coisa que eu sentia. O movimento ele parecia fluido, mas tinha tensão, cara, nos meus braços, nas minhas mãos. Eu sou um cara tenso, pra falar a verdade, tá? Era muito mais, mas eu resolvi muito disso. Então eu tinha muita tensão nas mãos. Não de peso, não é aquela coisa de palhetada forte, mas de tensionar mesmo. E eu percebi que isso estava me atrapalhando. O que eu fiz? Eu tive que
começar a tocar, cara, devagarzinho e com a palhetada mais leve, mais relaxada possível. Meu amigo, eu fiquei mais ou menos 1 mês e meio parecendo que eu não sabia tocar guitarra. Isso com mais de 10 anos de guitarra já. Eu tive que voltar pra quê? Pra eu corrigir aquele ponto específico que me incomodava. Técnica era uma coisa que me incomodava. Tocar rápido era uma coisa que me incomodava. Não consegui tocar rápido, na verdade, né? Eu não sou o cara velocista, tá? Mas eu gosto de algumas coisas rápidas. Você não vai ver solos meus, improvisos meus extremamente rápido. Mas tem algumas coisinhas que eu gosto. E eu quero tocar bem aquilo que eu gosto. E aí, depois de passar por esse tempo, depois de passar por um período achando que eu não tinha voltado a não saber tocar guitarra, até adaptar minha postura, adaptar minha nova pegada a essa forma de tocar sem tensão, cara, foi ruim. E eu precisei passar por isso. E hoje, qualquer solo, qualquer improviso, qualquer coisa rápida que eu me propor a pegar, eu tenho certeza que eu pego. Tem coisas que eu só acho que não vale a pena, por exemplo, igual ficar tirando solo dos outros e passar a vida tirando solo dos outros. Eu, Daniel Santos, não acho que vale a pena. Talvez é o seu objetivo. Se é o seu objetivo, quero tirar todos os solos de fulano de tal, do CD tal. Pô, entenda que você vai começar, vai ser horrível, vai passar alguns meses batendo cabeça, frustrado, até que chega um momento onde vira. E aí você consegue pegar com muito mais facilidade. E cara, isso vale pra tudo. E por que entra aquela frase que eu disse no começo? Coloque seu sentimento de lado. Porque no começo você tá motivadaço, motivadão. Tá motivado. Você fala assim, não, esse ano vou mudar. Vou evoluir pra caramba na guitarra e tal. Aí você dá aquele voo de galinha, né? Pá! Na hora que a motivação passa e que você vê a dificuldade real, o que acontece? Para. Você dá aquele pulo de golfinho, né? Salta da água ali e some. Aparece e some de novo. Cara, a motivação é importante pra quê? Pra te tirar do lugar. Sem motivação a gente não age. Só que depois que você passa por essa etapa da motivação, a próxima etapa é a constância. É fazer todo santo dia aquilo que você se propôs, mesmo que você não queira, mesmo que você fale assim, cara, hoje eu tô cansado pra caramba, mas não queria nem ver guitarra na minha frente, mas eu falei, queria treinar, eu vou treinar. Aí agora, a pergunta é, você quer mesmo isso, cara? Eu não tô falando de você se tornar profissional não, tá? Se você quer se tornar profissional, tem que estudar. Aí você tem que estudar mesmo. Mas, se você quer resolver aquela dificuldade que te incomoda, cara, você precisa ter um tempo de foco. Se você me falar assim, por exemplo, Daniel, minha rotina é corrida, cara. Pô, mas será que você não consegue 20 minutos por dia, 30 minutos por dia, de segunda a sexta? Será que você não consegue? Cara, eu tenho um aluno da mentoria que ele levava a guitarra pro almoço, velho, na empresa dele. Ele não tinha tempo pra praticar em casa, ele queria tanto evoluir que na hora do almoço ele ia lá praticar as coisas de guitarra dele. E evoluiu pra caramba. Por quê? Quando a pessoa quer e tá em foco, cara, as desculpas vão embora. Eu sei que tem pessoas que realmente têm uma rotina extremamente corrida, mas se você pode pegar e estudar 15 minutos por dia, 20 minutos por dia, cara, em uma semana não vai acontecer muita coisa não. Talvez em um mês não aconteça muita coisa não. Mas em um ano você se torna irreconhecível na guitarra. Ou naquilo que você se propõe a fazer. Vou te dar o meu exemplo. Sou cantor. Cara, eu gostava demais. Gosto, né, na verdade ainda, de cantar notas agudas. Eu tinha essa dificuldade. E era uma coisa que me incomodava. Eu tirei o ano de 2023 inteiro pra estudar técnica vocal. Foi um ano assim, cara, que eu comprei muito curso, gastei uma grana violenta, contratei um professor, cara, que na minha opinião é um dos melhores do Brasil. Ele ensina grandes artistas e tal. E o que aconteceu? Eu passei algum tempo estudando, vendo minha voz, achando uma porcaria, falando, nossa, cara, tá muito ruim. Passei meses praticando, e sem ter o resultado que eu queria. Até que no fim, eu não consigo te falar assim, olha só, foi dia tal que isso aconteceu. Até que quando eu percebi, cara, eu tava cantando as músicas que eu achava impossível. E hoje, alcançar notas altas, com potência, com projeção, cantar com expressão, pô, é normal pra mim. Eu não consigo te dizer quando foi o ponto de virada, mas eu sei que foi porque eu me mantive constante, mesmo no dia que eu não queria. No dia que eu não queria praticar canto, no dia que eu achava que tava tudo ruim, eu ia lá e praticava mesmo sem vontade. E aqui entra um ponto muito importante, tá, quando a gente vem pra essa questão de instrumentos. Na maioria das vezes, cara, quando você tá cansado pra caramba, chega em casa, fala, pô, velho, mas eu ainda tenho que treinar guitarra hoje. O nosso cérebro, ele é feito pra quê? Pra
pra gente poder economizar energia, né, cara? O nosso cérebro quer o quê? Comer e dormir, economizar energia. Comer, dormir e reproduzir. Pronto. Toda vez que você vai ter uma ação que vai gastar energia e você já tá cansado, a sua mente ela vai começar a jogar contra pra você não fazer. Só que tem uma forma de burlar isso, cara. Se você se propôs a estudar 20 minutos por dia, e você chegou naquela sexta-feira, velho, 8 horas da noite, aí você fala, não, vou assistir um Netflix aqui com a minha esposa, só que eu ainda tenho que tocar guitarra, 20 minutos de guitarra, cara, eu falei pra mim mesmo que eu ia fazer isso e tal. Aí você fala, pô, velho, mas e se eu pegar a guitarra aqui e estudar só 5 minutinhos? Cara, eu garanto pra você, você pode estar cansado o quanto for. Se você fala pra si mesmo que vai estudar 5 minutinhos, você, naqueles 5 minutinhos ali de iniciar a tarefa, você ganha energia pra completar o tempo que você tem que completar, pra fazer os 20 minutos, a meia hora que você tem que completar. Por quê? A dificuldade toda tá em iniciar a tarefa. Quando você já tá lá, meu amigo, venceu mais um dia. E são esses dias, cara, que você não quer fazer que contam. Porque no final das contas, a evolução musical, a evolução na vida, em qualquer área que você se disponha a fazer, cara, é a soma de dias que você tá empolgado, dias que você não tá empolgado, dias que parece que tudo flui, dias que parece que tudo trava, no caso do instrumento. Dias que você vai tocar e soa maravilhosamente, dias que você vai praticar tocando e fala, cara, que porcaria, parece que eu não sei tocar guitarra. É assim. Aí depois de tudo isso, vem o êxito, vem o sucesso. Vou te dar um exemplo desse canal aqui do YouTube. Cara, você acha que meu canal estaria crescendo como tá se eu não fosse constante? Pô, tem mais ou menos 9 ou 10 meses que eu comecei a postar com frequência nesse canal. Já tá batendo, em menos de um ano de canal, já tá batendo aí 1.600 inscritos, cara. Já tá monetizado. Já tenho muito mais alunos vindo daqui, que é uma rede recente, do que do meu Instagram, que eu tenho desde 2020, tem 38 mil seguidores, do que do meu TikTok, que eu tenho desde 2020, tem quase 80 mil seguidores. O YouTube se tornou o principal motor de vendas do meu negócio digital aqui na internet. Por quê? Porque eu tô constante aqui, cara. Tá chovendo, tá frio, mas beleza, não vou tocar guitarra, mas vou gravar um vídeo aqui te dando essa moral, te dando essa visão. E vai ter dias que você vai estar desanimado, vai ter dias que você não vai querer fazer. É esse dia que conta. Porque quando você tá na constância, cara, quando você tá na constância e você para um dia, aquilo ali abre porta pra você parar mais um outro dia. Ah, não, depois eu recupero. E aí, não adianta, tá? Eu não tô falando de você ter aquela disciplina chata, aquela disciplina de coach e aquela coisa toda, faça isso enquanto eles dormem. Não, você tem que levar a sua vida de forma mais leve, né? E o instrumento também, porque senão você vai ficar, praticar aquela coisa só para aquela obrigação, vai ser ruim, vai ser pesado. Mas coloque um objetivo, cara, e toda vez antes de você praticar, isso aqui funciona muito bem, toda vez antes de você praticar, fecha os olhos e se imagina lá no futuro cumprindo os objetivos que você tem. Isso era uma coisa que eu fazia, por exemplo, na voz, e na guitarra algumas vezes também, mas muito mais na voz. Toda vez que eu ia praticar, eu colocava, antes de começar a praticar, eu colocava lá, ouvia 5 minutos o Myles Kennedy, que é o vocalista do Alter Bridge. Pra mim é o melhor vocalista, é o cara que eu mais curto em questão de voz, de vocal. Ou eu ouvi o Myles, ou eu ouvi o Guilherme de Sá, ex-vocalista do Rosa de Saron, ou o Mauro Henrique. Pra mim são os caras assim que eu curto pra caramba, velho. Ouvia aqueles caras e fechava os olhos, cara, e me admirava eles fazendo aquilo e falava pra mim mesmo, não, eu também vou conseguir. E não é que eu iria conseguir fazendo o que eles faziam, imitando eles, tentando fazer a voz deles, não, mas encontrando o meu espaço, encontrando a minha identidade vocal, sendo eu, cara. E hoje eu consigo, por quê? Porque eu passei por esse momento. Mesmo nos dias ali que eu não queria, eu fiz. Constância vale mais do que intensidade. Beleza? Eu acho que podemos encerrar esse papo por aqui. E se você quiser, mais do que constância, tem uma galera, cara, que vai te apoiar nessa sua mudança, nessa sua evolução na guitarra. Tem uma galera para você poder trocar ideia, compartilhar ali suas vitórias e principalmente ter o direcionamento de alguém que já passou por toda essa jornada e hoje já ensina, já transformou a vida de mais de 5 mil alunos. A comunidade DS Guitar pode te ajudar, tá? A comunidade é o lugar onde você tem todos os meus cursos de guitarra e o meu acompanhamento pessoal.
beleza? Então, mais do que assistir curso, cara, você vai tirar dúvidas comigo, sou eu que te ajudo a montar o seu cronograma, sou eu que tiro suas dúvidas, sou eu que te direciono, tá? Então, se você achar que é pra você, clique no link que tá na descrição. A comunidade Desk Guitar, cara, não é um lugar pra todo mundo, tá? Já vou adiantando isso. Por quê? Porque como você tem o meu direcionamento, eu seleciono só a galera, gente boa. Esses dias teve um aluno não, uma pessoa que chegou no meu WhatsApp assim, Daniel, eu vi lá sobre a comunidade Desk Guitar no YouTube, só que eu também tô olhando, cara, curso de fulano e fulano de tal, e fulano de tal, e fulano de tal, e eu me interessei muito mais no curso de fulano de tal. Qual que é o seu diferencial? Por que eu deveria fazer aqui a comunidade Desk Guitar? Eu virei pra ele e falei, cara, não me leva a mal. Eu sou eu. A comunidade é pra quem quer estudar comigo. Se você não quer, estuda com um cara que você achou legal. É isso. A comunidade Desk Guitar é um lugar de gente boa, velho. Gente legal, beleza? Então, se você tem interesse, o link está aqui na descrição. No mais é isso, um grande abraço. Cara, me fala nos comentários se você gosta desse tipo de conteúdo mais reflexivo. Porque às vezes eu fico querendo trazer isso aqui pra galera, só que, pô, às vezes se não tem comentário, se eu não vejo que as pessoas estão gostando disso, eu não tenho feedback pra poder continuar com esse tipo de conteúdo também. Então me diz nos comentários aí. Goodbye.